Olá, meu nome é Lorena Farias. Eu sou graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília. Esse trabalho faz parte do 26º Congresso de Iniciação Científica da Universidade de Brasília e do 17º Congresso de Iniciação Científica do Distrito Federal. O título da minha pesquisa é Dispositivo Atlas para 3 cidades novas: Pereira Barreto, Atlântida e Núcleo Bandeirante. Ela aborda o uso do Atlas como instrumento para criar narrativas a partir de objetos, nesse caso, das 3 cidades novas que foram analisadas. A definição de Atlas que costumamos atribuir é de algo unitário, de um objeto, de uma obra literária, é um apanhado de informações que acaba em si, é um objeto-produto. Outro tipo de Atlas é o Atlas Mnemosine. Este Atlas foi criado pelo filósofo Aby Warburg. Era formado por centenas de painéis móveis contendo imagens, fotografias, mapas, desenhos e esquemas. Esses painéis eram constantemente desmontados e remontados, criando novas relações entre as imagens. Para Warburg, dos espaços entre as imagens podem surgir relações inesperadas, narrativas, rupturas ou conexões até então despercebidas, ampliando o conhecimento sobre o objeto analisado. No projeto de pesquisa Atlas de Cidades Novas, apresentado no capítulo Pensar por Atlas de Trevisan, o Atlas sai dessa posição de objeto-produto e é entendido como um dispositivo, um método de pensar e de fazer, onde o leitor passa a interagir com o Atlas e o conteúdo. No Atlas de Cidades Novas, as cidades seriam postas sobre a mesa e remontadas tal qual os painéis do Atlas Mnemosine, visando novas leituras e narrativas sobre a tipologia urbanística Cidades Novas. O Brasil possui uma quantidade bem significativa de cidades previamente intencionadas, as cidades novas. Foram escolhidas 3 das mais de 290 cidades já identificadas pela pesquisa Atlas de Cidades Novas no Brasil republicano. Essas cidades são Novo Oriente, a atual Pereira Barreto, em São Paulo, de 1931, Atlântida, no Rio Grande do Sul, de 1952, e Cidade Livre, atual Núcleo Bandeirante, no Distrito Federal, de 1956. Novo Oriente. A cidade nova de Novo Oriente surgiu para atender à demanda de mão de obra para a agricultura, principalmente para o cultivo de café em São Paulo. Em 1868, o cenário político-econômico japonês sofreu grandes alterações após a Revolução Meiji. Começaram a surgir companhias de imigração nas comunidades japonesas, dentre elas a Sociedade Colonizadora do Brasil, LTDA, BRATAC. O então diretor da BRATAC definiu algumas condicionantes para o sítio físico da cidade. O terreno foi loteado pelo engenheiro japonês Kazuo Nakashima, que separou entre propriedades rurais e o terreno da futura cidade, de forma que todos os lotes rurais tivessem acesso aos córregos locais. A cidade foi inaugurada oficialmente com o nome Novo Oriente em 1931. Em 1938, a cidade se tornou município e foi rebatizada com o nome Pereira Barreto. Atlântida. Balneário de Atlântida, no litoral gaúcho, possui uma história muito diferente. Foram feitos 2 projetos com o mesmo nome, mesmo projetista e no mesmo local, ambas com atributos de cidade nova. A fim de aproveitar os benefícios do banho de mar, muitos veranistas gaúchos começaram a visitar o litoral norte do Rio Grande do Sul. Em maio de 1939, o engenheiro Gabriel Pedro Moacir decidiu criar o balneário modelo para o Rio Grande do Sul. O engenheiro indicado foi Luiz Arthur Ubatuba de Faria. Por razões incertas, o projeto da Atlântida de 1939 não foi executado. Em parte do mesmo terreno da Atlântida de 1939, foi executada a Atlântida 13 anos mais tarde. Baseada em critérios de experiência, a Atlântida S.A. Balneários contratou Ubatuba para elaborar o plano urbanístico. Cidade Livre. A Cidade Livre surgiu para suprir diversas demandas das pessoas que vieram trabalhar na construção de Brasília. Neste contexto, foi necessária a criação de um acampamento para atender às necessidades dos candangos. Para estimular o comércio e suprir essa demanda, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital, Nova Cap, implementou a estratégia de isenção de impostos sobre qualquer atividade comercial nesse assentamento, e sendo um local livre de impostos, foi chamado de Cidade Livre. Após a inauguração de Brasília, a Nova Cap demandou a desocupação da Cidade Livre, dando origem ao movimento de pró-fixação da cidade. O novo presidente João Goulart manifestou apoio ao movimento de pró-fixação, ratificando a cidade como cidade satélite de Brasília em 1961, passando a ser conhecida como Núcleo Bandeirante. Ao dispor os objetos neste artigo e criar interlocuções entre eles, o sítio físico, o terreno, se destaca como elemento importante na implantação e viabilização dessas cidades. Além de nos atermos apenas aos aspectos projetuais de cidades novas, que despertam o interesse de arquitetos e urbanistas, o sítio pode e deve ser compreendido como um elemento decisivo para o surgimento de um novo núcleo.